Oxente, minha irmã e meu irmão. Segure firme na cadeira e chegue mais perto da fogueira. O vento da caatinga uiva. A lua cheia espia por entre os mandacarus rachados. E lá, na grota funda do sertão brabo, nasceu uma lenda que ninguém esquece. Maria do Inferno, a noiva que voltou do túmulo em forma de demônio. Num vilarejo esquecido pelo mundo. Entre a poeira vermelha e o sol de rachar quenga de jumento. Maria cresceu bela e cheia de promessa, mas com destino torcido como a raiz do juazeiro velho. Prometida a um coronel covarde. Seu coração bateu mais forte pelo cabra de aço, valente e cangaceiro brabo, que percorria a estrada de chão com o facão afiado e a fama de nunca falhar. Mas como diz o povo do mato, quem mexe com o destino, paga caro. E o dia do casamento se transformou em desgraça e terror. Enterrada numa cova rasa, esquecida entre os ciprestes e a poeira, Maria jurou em voz alta: se a justiça humana não existe, o diabo haverá de responder. E foi assim, minha irmã, que a alma dela não descansou, ressurgindo do túmulo sob a lua cheia, com os olhos em brasa e o coração carregado de fúria. Aqui é o canal Faca, Fé e Fúria. O nascimento da fúria. Oxente, num dia quente de rachar quenga de jumento, lá no fundão do sertão brabo, Maria nasceu com choro rasgando o céu, que nem trovão em dia de seca. Dizem que a parteira, véia de olhos arregalados, tremia com o cheiro da poeira e do suor da mãe, e logo percebeu, aquela cria não seria menina de rezas fáceis. O nariz arrebitado, o olhar feroz e a boca, pequena mas prometendo coragem e desatino. O cabra que a gerou, homem de pouco dengo e muito aço, jurou que Maria seria filha de aço, e assim a moça cresceu entre o sol de rachar e o caatinga de suor da roça. A vila onde ela morava era pequena, de barro seco e telhado de cerâmica rachada. A igreja de madeira rangia com o vento, e o sino batia devagar, anunciando missa e rezas que ninguém mais tinha coragem de ouvir. Lá morava um coronel orgulhoso, os jagunços de moral duvidosa, beatas de língua afiada e cabras machos que se achavam donos da estrada. Maria cresceu vendo a injustiça, ouvindo os cochichos e promessas quebradas, e sentindo no coração a raiva do mundo que só o sertão conhece. Quando chegou na idade de dançar o primeiro chachado, Maria já não era só moça bonita. Tinha o olhar que atravessava as pessoas, e cada gesto seu lembrava que, mesmo pequena, podia fazer justiça com a própria mão. O cabra cangaceiro que passava de vez em quando pela estrada, com facão na cintura e fama de bicho solto, percebeu isso logo. E como diz a lenda, quem cruza o olhar de Maria não sai igual de lá. Mas, oxente, a vida é cheia de mentira, e a promessa de casamento com o coronel foi uma cilada. Ele, homem de olhos baixos e coração mais duro que pedra de açude seco, não compreendia o fogo que ardiam nos olhos da moça. Maria queria justiça, queria amor verdadeiro, mas o coronel queria poder e prestígio. Num dia de lua minguante, enquanto o vento sacudia os mandacarus rachados e o sol queimava feito brasa viva, o dia do casamento amanheceu com cheiro de desgraça. As ruas de terra estavam silenciosas, só se ouvia o zunido do vento e o ranger das portas das casas de barro. Os convidados chegavam, mas o medo corria junto com eles, como quem sente que o mundo vai virar. Maria, de branco simples, olhou para o altar e viu o destino a espreitar. Ela sabia que algo ruim aconteceria, que nem padre, nem fé, nem bala perdida poderia deter o que estava por vir. E, minha irmã, foi nesse instante que o cangaceiro apareceu, do jeito que só ele sabia. Fuziladeira na cintura, capa preta esvoaçando, olhar de quem já morreu e voltou. O povo da vila correu que só alma penada, e o coronel tentou se impor, mas a força do sertão não se engana com autoridade falsa. Maria, diante de todos, jurou com a voz carregada de fúria e dor: se a justiça humana não existe, o inferno vai ouvir minha voz. Num piscar de olhos, a tragédia aconteceu. Tiros, gritos e poeira vermelha levantando como nuvem de demônio. O chão da igreja, a terra rachada, tudo se misturou com sangue e suor, e a noiva tombou no altar, sem que ninguém pudesse salvar. Mas, oxente, num lugar onde o sol queima e a lua observa, o fim não é só morte. Maria do Inferno não se curvou, nem se entregou. O coração dela queimava mais forte que o sol do meio-dia,
e a raiva que cresceu naquele instante nunca mais deixou o sertão. Promessa quebrada, amor traído e o peso do pecado alheio se tornaram sementes da fúria que, mais tarde, voltaria do túmulo. Dizem que, naquela noite, o silêncio era de morte, e até o padre se escondeu. A lua cheia iluminava só o cangaceiro e os ciprestes, testemunhas do início de algo que viria assombrar toda a vila. E assim, minha irmã, começou a lenda de Maria do Inferno, a noiva que voltou do túmulo em forma de demônio, que não perdoa traição, nem desrespeito, e que faz do sertão palco de justiça à moda antiga. A ressurreição da noiva. Oxente, num sertão onde a seca racha a terra e o sol queima feito brasa viva, a morte nem sempre é fim. Diz o povo velho que, quando a lua cheia espia a grota funda e os mandacarus se curvam ao vento, almas traídas voltam para acertar contas. E foi assim com Maria do Inferno, a moça de olhos de fogo e coração partido. Depois daquele dia de desgraça, o corpo dela ficou enterrado no cemitério da vila, num canto que nem padre queria pisar. O povo dizia que o chão tremeu quando ela caiu, que até o sino da igreja pareceu chorar. Mas oxente, minha irmã, Maria não se contentou com a terra fria por muito tempo. A raiva que cresceu no peito dela era maior que qualquer jazigo, maior que a seca dos infernos. Na calada da noite, quando só se ouvia o zunido do vento e o ranger das portas, a lua começou a iluminar um espetáculo que ninguém ousava testemunhar. De dentro da cova rasa, um corpo se ergueu devagar, com um gemido que parecia vir do fundo do mundo. O vestido branco, agora sujo de lama e sangue, colava na pele como se fosse extensão da própria maldição. Os olhos dela brilhavam como brasas de fogueira, e o cabelo solto dançava com o vento, formando sombras que pareciam dedos prontos para punir. Maria do Inferno não voltou sozinha. Voltou com a força da injustiça e o rancor dos enganados. Cada passo que dava sobre a terra rachada fazia tremer a poeira vermelha e levantar lembranças que o povo achava enterradas. O sertão brabo se enchia de silêncio, e até os corvos se calavam para ouvir o rugido da alma dela. O cangaceiro que passava pela estrada, o mesmo de olhar de aço, ouviu falar da ressurreição e correu ver. Num primeiro instante, pensou que fosse visagem, alma penada tentando enganá-lo. Mas ao cruzar com os olhos de Maria, percebeu que o que tinha diante dele era força viva, fúria concentrada e fome de justiça. Ela não falava ainda, mas o silêncio dela gritava mais alto que qualquer bala perdida. Oxente, minha irmã, naquela noite a vila inteira se encheu de presságio. Dizem que casas racharam, portas bateram sozinhas e até os cães uivavam de medo. Maria caminhava devagar, como quem mede cada passo, cada suspiro do povo. Ninguém ousava chegar perto, nem padre, nem coronel, nem jagunço. Só o vento testemunhava, e a lua cheia iluminava a sombra do pecado que rondava cada canto. E foi nesse instante que Maria começou a planejar. A vingança não era imediata, não era louca, era fria, calculada e mortal. Cada traidor que tinha cruzado seu caminho estava marcado, e cada pedra da estrada lembrava um coração partido, uma promessa quebrada, uma injustiça cometida. A lenda dizia que, quando ela aparecia, o sangue corria mais rápido que água de chuva na seca braba. E assim, oxente, nasceu a noiva do inferno, moça que nem a morte conseguiu calar. O sertão brabo agora tinha uma força que ninguém poderia enfrentar de peito aberto. Cada passo de Maria era aviso: quem cruzar com ela, não sai igual. E cada noite, a lua testemunha que o amor traído pode virar fúria viva, mais quente que sol de meio-dia, mais mortal que bala perdida. O sertão em chamas. Olha só, cabra da peste. O sertão não era mais o mesmo depois que Maria do Inferno levantou da cova. Num cantinho esquecido, onde o sol rachava a terra e a poeira vermelha subia feito fumaça, ela começou a andar, devagar, mas com passo firme de quem carrega vingança no coração. A lua cheia iluminava o rosto dela, que parecia mistura de mulher e fera, com os olhos flamejando que nem brasa viva. Dizem que o vento soprava diferente naquela noite, levando o cheiro de sangue e medo junto com o pó da estrada. Até os mandacarus pareciam se curvar diante dela, como se soubessem que algo muito ruim estava para acontecer. Maria não falava, mas o silêncio dela falava mais que qualquer palavra. Quem a cruzasse, não saia igual. O povo da vila começou a cochichar.
Uns diziam que era visagem, outros juravam que era a própria morte andando a pé, cobrindo o chão com o peso da fúria. Oxente, minha irmã, ninguém ousava atravessar a grota depois do pôr do sol. Os cães uivavam de medo, e até os pássaros ficavam calados, como se estivessem rezando para os corações dos vivos. Maria do Inferno começou a procurar aqueles que lhe traíram, um a um. Eita peste, como ela planejava! Cada passo era medido, cada sombra observada. Quem confiava que a morte tinha levado a moça estava enganado. Ela voltou mais astuta, mais braba, mais perigosa. Os homens de olhar de aço, os coronéis e jagunços que achavam que podiam tudo, começaram a sentir o peso do medo que até então era só sussurro. E foi numa noite dessas que ela apareceu na feira da vila. Num instante, a sanfona parou de tocar, a rabeca silenciou e o povo ficou duro feito pedra. Maria caminhava entre a poeira, com o vestido sujo e rasgado, e a pele marcada pelo sofrimento que ninguém podia imaginar. A sombra dela se esticava sobre as barracas, cobrindo tudo de um frio que nem sol quente podia dissipar. Oxente, minha irmã, a primeira vítima da fúria dela foi o homem que jurou amor e depois a entregou pro esquecimento. Ele tentou correr, mas tropeçou no chão seco, e a mão de Maria parecia agarrar o próprio destino dele. O grito dele ecoou pelas serras, misturando-se com o vento e o render dos velhos portões de madeira. O sangue pintou o chão da feira, vermelho como o pôr do sol, e a multidão ficou em silêncio, sem saber se chorava ou se tremia de medo. Mas Maria não matava só por ódio. Ela castigava o pecado, a traição, a mentira. Cada golpe, cada palavra de ameaça, era medida com justiça própria, braba e cruel. Dizem que a noiva do inferno não tinha piedade, mas tinha razão. O sertão precisa conhecer que o erro tem preço. E assim, noite após noite, a história de Maria começou a se espalhar como poeira de estrada. Dizem que os homens mais valentes e até os cangaceiros mais brabos passavam longe da vila, respeitando a força de quem voltou do túmulo. A lenda cresceu, e até hoje o povo conta. Quem mexe com o coração de Maria do Inferno, vê a vida virar inferno antes do amanhecer. O rastro de sangue. Num sertão brabo, onde o sol rachava a terra e a poeira subia feita nuvem vermelha, o nome de Maria do Inferno já corria de boca em boca. Diziam que a moça que voltou da cova carregava a fúria de 100 infernos e a justiça de quem foi traído. Oxente, minha irmã, ninguém ousava atravessar a estrada de chão depois do pôr do sol, e até os jagunços mais valentes tremiam só de ouvir o sussurro do vento: ela tá vindo. Maria caminhava devagar, mas com passo firme. Cada pedra, cada raiz de mandacaru parecia contar a história da dor que ela sentia. O vestido branco, agora manchado de lama e sangue, colava no corpo como se fosse extensão da própria maldição. Os olhos dela, vermelhos de raiva e tristeza, pareciam queimar a noite inteira. E cada sombra que surgia atrás dela se transformava em ameaça para quem a tinha traído. A primeira parada daquela noite foi a fazenda do coronel que tentou casá-la por interesse e depois jogou seu amor no vento. Oxente, minha irmã, Maria entrou na propriedade sem fazer barulho, mas o cheiro de medo chegou antes dela. O gado se amotinou, os cães uivaram e até o vento parou de soprar, como se estivesse esperando o desfecho. Ela caminhava entre a poeira e o mato seco, e cada passo levantava lembranças que o sertão guardava com silêncio. Num instante, o coronel viu a sombra dela se aproximar, devagar, como cobra esperando a presa. Tentou fugir, mas tropeçou no solo seco. Maria não precisou correr. Cada passo dela era como uma sentença, cada olhar um aviso. O coração do homem disparou feito cavalo no rastro de bala perdida, e a voz dele se perdeu no vento. O primeiro grito da noite se misturou com o farfalhar das folhas e o render da madeira velha da varanda. Oxente, minha irmã, mas Maria não matava por ódio cego. Ela castigava com a precisão de quem conhece cada pecado, cada traição, cada mentira. Cada gesto era medido, cada passo calculado. O sertão inteiro parecia se curvar à força dela, e até os pássaros fugiam, deixando o céu e a lua para testemunhar a justiça braba da noiva do inferno. Depois da fazenda, ela seguiu para a vila, passando pela estrada de chão onde ninguém mais ousava caminhar. A poeira vermelha subia, e cada pedra parecia pulsar com a fúria dela. No caminho,
Encontrou os traidores, os falsos amigos e até aqueles que tinham jurado proteção. Todos sentiram o peso do medo, porque a presença de Maria transformava o ar em tensão pura. O povo dizia que a alma dela queimava mais que sol de meio-dia e que, onde passava, nada ficava igual. Mas a noiva do inferno não era só vingança. Era aviso, era lição, era memória viva de que a justiça do sertão é diferente e quem mexe com amor e honra do povo, paga caro. Cada noite, cada passo dela, deixava um rastro de histórias que seriam contadas por gerações, sentadas ao redor da fogueira, com a sanfona chorando e o vento levando o terror da lenda. A lua que testemunhou o inferno. Num sertão que parecia não ter fim, com o sol rachando a terra e a poeira vermelha levantando feito véu de maldição, a história de Maria do Inferno já estava cravada no coração do povo. Quem cruzava a estrada de chão sentia o peso do medo antes mesmo de ver a moça. A lua cheia iluminava a grota funda, e o vento soprava com som de aviso, sussurrando nomes de traidores e pecadores. Oxente, minha irmã, a presença dela fazia até o cangaceiro mais valente tremer. Depois da primeira vingança, Maria não descansou. Cada noite era uma caçada, e cada passo deixava marca de sangue e poeira. Ela andava entre mandacarus rachados, árvores retorcidas e pedras queimadas pelo sol, cada cenário parecendo um quadro pintado pela própria maldição. Os bichos do sertão sentiam, os pássaros fugiam, e até o gado parecia reconhecer que a morte andava solta. O primeiro alvo daquela noite foi o jagunço que tinha traído a confiança do povo. Dizem que ele era danado, cheio de coragem e malandragem, mas diante da noiva do inferno, o sangue gelou nas veias dele. Maria apareceu entre a poeira, com os olhos flamejando, e o vento carregou a voz dela, firme como aço de lamparina: pagará pelo que fez, cabra safado. O homem tentou sacar a arma, mas tropeçou e caiu, e o chão seco do sertão parecia engolir o desgraçado. O grito dele ecoou feito trovão nas serras, e o povo, escondido nas sombras, só podia assistir ao espetáculo da justiça braba de Maria. Oxente, mas a noiva do inferno não era vingança cega. Cada ação dela tinha um propósito. Quem pecava contra amor, honra ou fé, sentia a mão dela no ombro, pesada e firme. Cada passo era como sentença, cada olhar como fogo que queimava a alma. O sertão inteiro parecia conspirar a favor dela, e até a poeira parecia seguir o rastro de cada passo. Na vila, o clima ficou mais tenso. As barracas fecharam, as luzes se apagaram, e ninguém ousava colocar o pé na rua. Maria caminhava entre a multidão, e cada traidor, cada falso amigo, sentia o peso da presença dela. Ela não precisava gritar, o silêncio já falava. Dizem que os olhos dela viam além da carne, enxergando o coração e a alma de cada pessoa. Quem mentia, quem traiu, quem enganou o próximo, não escapava. Nessa noite, Maria encontrou o homem que tinha vendido seu amor por dinheiro. Oxente, minha irmã, ele correu feito cavalo solto, mas o sertão é traiçoeiro e cheio de emboscada. Entre a poeira e o vento, Maria apareceu, e o que era medo virou desespero. Cada passo dela era como tambor batendo alerta, e cada palavra uma sentença de sangue. Não há fuga pro traidor. O homem caiu, e a noiva do inferno permaneceu em pé, como se fosse a própria encarnação da justiça do mato. Mas não era só morte. Maria ensinava. Cada vítima, cada cena de terror, carregava uma lição de honra, coragem e respeito pelo sertão e pelo povo. Cada gesto dela era lembrança viva de que o sertão não perdoa engano e que quem trai amor ou amizade paga caro. No fim da noite, a lua cheia iluminava a grota e Maria desapareceu na poeira, deixando atrás de si silêncio e medo. O narrador velho, sentado à beira da fogueira, com a sanfona chorando ao fundo, dizia em voz pausada e dramática: o coração do sertão em chamas. O sertão naquele ano parecia mais bravo que nunca. O sol rachava o chão feito quenga de jumento, e a poeira subia das estradas de chão, tingindo tudo de vermelho, como se a própria terra tivesse sangrado. Era uma noite de lua cheia, vermelha feito brasa, e o vento trazia cheiros de mato queimado, couro de cavalo e temor antigo. O povo jazia trêmulo nas casas de taipa, ouvindo só o zunido das corujas e o ranger das portas, e ninguém ousava falar o nome de Maria do Inferno.
Oxente, minha irmã, era como se o sertão tivesse ganhado voz própria, sussurrando alerta: quem mexe com o povo, paga caro. Maria caminhava sozinha, feita sombra viva, pelo caminho de pedras da vila abandonada. O olhar dela queimava mais que sol do meio-dia, e cada passo que ela dava era como um aviso: justiça do sertão não perdoa. Seu vestido escuro balançava com o vento, e o fogo da fúria ardia no peito feito brasa viva. Ela sabia que cada dia que passava, mais corações injustos sentiriam o peso do que ela carregava. Dor, traição, ódio e vingança, tudo misturado no mesmo punhal de ferro que ela carregava na alma. Naquela noite, Maria tinha um alvo mais do que certo: o coronel da vila vizinha, homem de mãos sujas de sangue e promessas quebradas. Ele tinha explorado o povo por anos, deixado mães chorando pelos filhos, filhos chorando pelos pais, e os pobres carregando a fome da seca que parecia castigo eterno. Cada lágrima derramada, cada roça abandonada, cada promessa de ajuda não cumprida, tudo aquilo era dívida que ele não sabia, mas Maria estava ali para cobrar. A entrada dela na vila foi silenciosa. Oxente, nem cachorro latiu, e as portas rangiam com o vento, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Ela olhou para a casa do coronel, e o silêncio era de morte. Cada sombra parecia viva, se movendo nos cantos, observando, esperando. Maria avançou pelos quintais, com os olhos refletindo a lua vermelha, pronta para confrontar o homem que tinha feito do sertão uma terra de choro e medo. Dentro da casa, o coronel dormia achando que nada podia tocá-lo. Mas Maria não precisava de armas comuns, sua fúria era a arma mais afiada que existia. Cada palavra que saía da boca dela era como punhal de ferro. Pagará por cada lágrima, por cada promessa quebrada, por cada alma que sofreu por sua culpa. Ele tentou falar, mas a voz morreu na garganta. Era medo, aquele medo que só quem já viu a morte cara a cara conhece. Maria entrou na sala como vento de tempestade, cada passo marcado pelo ranger da madeira velha. O cangaceiro brabo que outrora tinha cruzado seu caminho nos becos do sertão parecia agora menor diante dela. A raiva do sertão corria nas veias de Maria, e cada gesto dela era lição de honra e justiça. Quem mexe com o povo paga caro, seja com medo, seja com sangue. Fora da vila, o povo escondido nas moitas assistia à cena sem poder acreditar. Cada sombra parecia respirar, cada vento carregava sussurros de aviso. Viu? Justiça do sertão é assim. A sanfona da noite chorava distante, e a rabeca cantava só na imaginação de quem sentia o medo subir pelo corpo. A noiva do inferno movia-se como animal, instintiva, fria, e cada passo seu deixava rastro de poeira vermelha e temor na terra. Quando a lua atingiu o ponto mais alto, Maria desapareceu na grota funda, deixando para trás a casa do coronel em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Mas ninguém esqueceria. A noiva do inferno havia passado ali. O cangaceiro mais valente ainda tremia lembrando da noite, e até os padres murmuravam rezas baixas pedindo proteção. O sertão inteiro parecia ter aprendido a lição. Justiça do mato é dura, fria, e quem ousa brincar com a vida do povo, paga caro. O velho contador, sentado à beira da fogueira, olhou para o povo e falou, pausado, com a voz carregada de emoção e mistério. O coração da noite e o fogo da vingança. A noite caía pesada sobre o sertão, feita coberta escura, e a lua surgia no céu como olho de fogo, vermelha, testemunha muda de desgraça e justiça. O vento soprava seco, arrastando folhas secas e poeira vermelha pelas estradas de chão. As árvores rangiam como se chorassem pelo que estava prestes a acontecer. A grota funda guardava segredos antigos, e cada sombra parecia ganhar vida própria, pronta para sussurrar o destino dos homens que ousassem desafiar Maria do inferno. Depois da visita silenciosa à casa do coronel, Maria caminhava pelas veredas, feita sombra viva, e o sertão parecia abrir caminho para ela, respeitando sua fúria e o peso da injustiça que carregava. Cada passo ecoava nas pedras, e os galhos secos estalavam sob seu andar, como se o próprio mundo anunciasse a chegada de algo sobrenatural. O povo escondido nas moitas, com medo e fascinação, sentia a presença da noiva do inferno antes mesmo de vê-la. Oxente, era como se cada cacto, cada mandacaru rachado, reconhecesse a força dela e curvasse-se à sua passagem. O alvo daquela noite era outro cabra de coração podre,
Um jagunço de renome, homem cruel, conhecido por saquear roças, abusar das mulheres da vila e espalhar terror entre os pobres. Ele dormia na casa grande de Taipa, cercado de armas e cães, achando-se invencível. Mas Maria não precisava de nada disso. O punhal da fúria estava na alma dela, afiando-se com cada lembrança de dor e injustiça que o sertão tinha presenciado. Ao entrar no quintal, ela sentiu o cheiro da terra úmida e da fumaça da fogueira do jagunço. Os cães rosnavam, mas pararam, intimidados, como se pressentissem que a morte não era mais rumor, mas presença viva. Maria avançou, passo lento, calculado, cada músculo tenso, cada olhar fixo na casa. O jagunço acordou com o ranger da porta, mas o medo travou a voz dele. Oxente, ele sentiu na pele o que é enfrentar alguém que não teme nada, nem Deus nem homem, nem a própria morte. Dentro da casa, Maria confrontou o jagunço. A sala era escura, iluminada apenas pelo clarão da lua entrando pela janela. Ela falou, voz firme, carregada de sertão, de drama e fúria. Pagará pelo que fez, Onmi. Cada lágrima, cada grito, cada promissinha quebrada, tudo vai ser cobrado hoje. O jagunço tentou reagir, mas tropeçou nos próprios medos. Cada palavra dela era golpe de punhal, e a aura de vingança que emanava parecia envolver a casa inteira. Lá fora, a poeira subia feito tempestade, e o silêncio do sertão só era quebrado pelo sussurro do vento. Cada sombra parecia se mover com Maria, obedecendo à lei do mato. Justiça é cega, mas não falha. Quando o jagunço percebeu que não havia escapatória, tentou gritar, mas a noiva do inferno estava à frente dele, olhos flamejantes, mãos firmes, alma de aço. Oxente, ela era o próprio sertão em forma humana, impiedosa, justa e letal. A noite inteira se transformou em prova de fúria, cada momento prolongado como o ranger de uma sanfona triste, chorando pelo destino dos injustos. Fora da casa, o povo assistia em silêncio, tremendo. Era medo e admiração misturados, como água de chuva e poeira seca. Cada passo de Maria era lembrança. O sertão lembra, o sertão julga e o sertão não esquece. Quando a lua se escondeu atrás das nuvens, o jagunço jazia no chão, vencido não só pela força, mas pelo peso da justiça que Maria carregava no peito. E ali, no silêncio após o conflito, o velho contador, sentado à beira da fogueira, olhou para o povo e falou, pausado, com a voz carregada de emoção, reverência e medo. O último fogo do sertão. A lua cheia despontava no céu feito bandeira de sangue, e o vento carregava um cheiro de terra queimada e promessas quebradas. A poeira subia das veredas como se o próprio sertão gritasse em silêncio, clamando pelo fim daquilo que ninguém mais podia suportar. Cada pedra, cada mandacaru rachado, parecia pulsar com a fúria de Maria, que andava firme, como se o chão obedecesse ao compasso do seu coração incendiado. O vilarejo inteiro dormia à toa, alheio ao terror que se aproximava. Mas os mais antigos, os olhos enrugados pelo sol e pela seca, sentiam um presságio. Essa noite, meu irmão, ninguém vai descansar em paz. Maria do Inferno não era mais apenas mulher, era espírito do sertão, vingança ambulante, alma de punhal e fogo. Cada passo dela ecoava feito trovão manso, anunciando a justiça que ninguém ousava cobrar. O alvo final era o cabra mais cruel que o sertão já conhecera, um coronel tirano, dono de terras, senhor de vidas e matador de esperança. Ele se escondia no casarão de Taipa, rodeado de jagunços, todos armados até os dentes, acreditando que riqueza e poder eram um escudo contra o destino. Mas Maria não precisava de armas. Ela tinha o aço da alma e o fogo da lembrança de cada injustiça que ele cometera contra os pobres, contra mulheres, contra crianças. Oxente, Onmi, ela carregava a seca e a dor de um sertão inteiro dentro do peito. Ao aproximar-se do casarão, o silêncio do sertão era quase sufocante. Só se ouvia o ranger das portas e o farfalhar das folhas secas. Ela entrou como sombra viva, feita vento e fogo. Os jagunços sentiram arrepios e tentaram reagir, mas tropeçaram no próprio medo. Maria falava pouco, mas cada palavra era faca. Pagará cada grito, cada lágrima, cada filho arrancado do colo das mães. Hoje, o sertão cobra o que o homem roubou da terra e da gente.
O coronel acordou, assombrado, e tentou reagir com fuzil em punho, mas a mão dele tremia feito folha seca na brisa. A noiva do inferno avançou, olhos flamejantes, punhal firme, cada movimento calculado. Era dança de morte e justiça, e o chão do sertão parecia ferver sob os pés dela. Cada golpe, cada passo, era lembrança de todo o sofrimento que ele causará. Lá fora, a população observava escondida, misto de medo e fascínio. Uns diziam que viam chamas saindo do corpo dela, outros juravam ouvir vozes antigas cantando lamentos, rezas e maldições ao mesmo tempo. O sertão assistia, e cada pedra, cada galho seco, guardava testemunho daquele confronto. Quando o coronel caiu, o silêncio tomou conta de tudo. Só restava o vento sussurrando pelos mandacarus, a poeira baixando lentamente e o cheiro de terra queimada. Maria do Inferno permaneceu imóvel por instantes, respirando fundo, absorvendo o peso da justiça feita e da fúria que ainda queimava. Oxente, minha irmã, ela não era mais só vingança, era lenda viva, lembrança do que acontece quando o sertão se cansa do homem mau. E, no final, o velho contador se levantou à beira da fogueira, voz carregada de emoção e sabedoria, pausando cada palavra como se sentisse o peso do mundo. A maldição queimar da lua. A lua subia vermelha no céu, feito brasa viva, e iluminava o sertão seco como se fosse fornalha acesa. Cada pedra, cada mandacaru rachado, parecia tremer de medo, anunciando que o fim estava próximo. Maria do Inferno andava devagar, sentindo o peso da noite e o eco das lágrimas que o coronel arrancara do povo por décadas. O vento carregava cheiro de pólvora, terra queimada e sangue antigo, lembrança de injustiças que ninguém mais ousava lembrar. No vilarejo, as portas batiam sozinhas, cortadas pelo vento que parecia sussurrar histórias antigas, lembrando que ninguém escapa da própria sina. Mas Maria não estava sozinha. A própria lua cheia parecia segui-la, iluminando o caminho com fúria, como se o sertão inteiro conspirasse com ela. Cada passo dela deixava marca na poeira, cada gesto parecia enraizado na própria terra, e a população escondida sentia o peso do destino pairando no ar. Os jagunços sobreviventes do primeiro ataque se espalharam pelo casarão e arredores, tentando proteger o coronel. Mas agora o medo não vinha só da mulher que era vingança viva, vinha do que ela carregava dentro do peito. Anos de dor, promessas quebradas, filhos arrancados, rezas não ouvidas e sangue derramado injustamente. Maria do Inferno não era mais só humana. Era a alma do sertão, o punhal que rasgava o silêncio, o fogo que queimava as trevas. Ela entrou na sala principal e o coronel a encarou. Seus olhos refletiam terror e incredulidade, como se nunca tivesse imaginado que sua própria sombra pudesse voltar contra ele. Mas a noiva do inferno não estava para conversa fiada. Cada passo dela era dança de morte e justiça, cada respiração era trovão contido. Oxente, cabra! Achou que podia brincar de senhor do mundo? Hoje o sertão cobra a conta em dobro, e a dívida é sangue e silêncio. Os jagunços avançaram, mas tropeçaram no próprio medo. Cada bala disparada encontrou apenas o ar carregado de fúria. Maria se movia com precisão de quem já havia feito promessa ao além e jurado vingança aos vivos. Ela golpeava, esquivava, como se a própria lua conduzisse sua lâmina, cada corte lembrando a história de cada inocente que ele havia machucado. Lá fora, o povo observava escondido, alguns tremendo, outros com o coração acelerado. Diziam que viam chamas saindo dos olhos dela, e que a poeira da lua se misturava com o sangue derramado no chão rachado. Era espetáculo de terror, justiça e magia do sertão, tudo ao mesmo tempo. Os gritos do coronel ecoavam, misturados ao uivo do vento, e parecia que até as pedras choravam. Mas Maria sabia que o fim não seria só do coronel. O peso da maldição precisava tocar cada canto da vida que ele destruiu. Então, no silêncio do momento, ela recitou palavras que ninguém mais ouvia, promessas antigas, rezas bravas e feitiços que atravessavam gerações. O coronel caiu de joelhos, mas não havia piedade, só justiça crua. Ela o encarou, e com um gesto lento, finalizou o que o sertão esperava há anos. Quando tudo terminou, o silêncio voltou, pesado como nunca. A lua parecia recuar, deixando a poeira baixar lentamente. Os gritos cessaram,
e só restou o eco do sertão, lembrando que Maria do Inferno cumpriu sua promessa. Ela permaneceu por instantes, observando o horizonte, absorvendo o peso da justiça feita e da fúria que ainda queimava em seu peito. O último suspiro da lua sangrenta. A noite caíra pesada, como pano de breu jogado sobre o sertão rachado. A lua cheia, vermelha que nem sangue de bode, iluminava as veredas e as grotas escondidas, espalhando sombras longas que pareciam serpentes rastejando entre as pedras. Maria do Inferno caminhava devagar, mas com passo firme, sentindo cada pedrinha do chão quente e seco cravar-se na sola da bota. A poeira subia em redemoinho, misturando-se com cheiro de pólvora e terra queimada, lembrança viva das desgraças que ela estava ali para cobrar. O vilarejo dormia, mas só de fachada. Os corações ainda batiam acelerados, adivinhando o que estava prestes a acontecer. As janelas se entreabriram e olhos curiosos espiavam, sabendo que a noite não acabaria sem que o sertão se vingasse da tirania que há tanto tempo o corroía. Cada passo de Maria era silêncio de morte e promessa de justiça. Cada bala perdida que cruzava o ar vinha com a lembrança de injustiças passadas. O coronel, agora velho, sem forças e sem coragem, tentava se esconder no casarão, cercado por jagunços que já não tinham mais a firmeza de antes. Mas oxente, homem, ninguém escapa do que o destino prepara. Maria avançou, olhos flamejantes, punhal em punho, cada movimento calculado, cada gesto carregado de dor e fúria. O sertão parecia respirar junto com ela, os ventos uivando, as árvores sussurrando segredos antigos, as pedras tremendo sob a intensidade do momento. Hoje, cabra, o sertão cobra o que você tirou da gente. Cada lágrima, cada grito, cada filho arrancado do colo das mães, vai voltar para você, dobrado. Dizia ela, voz firme, pausada, carregada de dor e poder. A luta começou, feroz e silenciosa ao mesmo tempo. Maria esquivava-se, golpeava, desaparecia e reaparecia como alma penada. Cada jagunço que tentava protegê-lo caía, e a fúria da noiva do inferno só aumentava. A lua parecia iluminar apenas ela, como se o mundo inteiro estivesse de testemunha, enquanto o coronel se via encurralado pela própria maldade. O sertão inteiro parecia conspirar. A poeira subia em redemoinhos, o vento uivava como cão selvagem, e cada pedra lembrava histórias de dor, injustiça e sofrimento. Maria, agora quase incorpórea de tanto ódio e poder, ergueu o punhal pela última vez. O coronel caiu, não houve mais gritos, só o silêncio pesado do sertão reclamando o seu direito. Quando tudo terminou, Maria se virou, olhou para o horizonte e respirou fundo. A fúria diminuía, mas a justiça estava feita. O sertão estava limpo de uma tirania que durava décadas. O povo, escondido nas sombras, sentia uma mistura de medo e alívio. Sabiam que aquela mulher não era apenas vingança, era lenda viva, alma do sertão, memória do que a terra exige quando é desrespeitada. A sombra que nunca morre. Depois que a poeira baixou e o corpo do coronel foi engolido pela terra seca, parecia que o sertão finalmente suspirava. Mas oxente, homem, minha irmã, não se engane não, a história não acaba assim, porque a vingança de Maria do Inferno é como o vento que não se prende, invisível, mas cortante. A lua cheia iluminava a grota funda, e de repente, sombras começaram a dançar entre os mandacaros rachados, como se lembrassem de cada injustiça cometida. Maria do Inferno sentiu a presença, e o coração dela não era mais só humano, era punhal, fogo e promessa. A alma do sertão parecia falar com ela, sussurrando nomes antigos, lembranças de gritos que ninguém ousou ouvir, mães chorando, crianças arrancadas, vidas perdidas. Cada passo que ela dava na estrada de chão fazia a poeira subir em redemoinho, e cada redemoinho parecia trazer consigo visagens, almas penadas do passado, testemunhas do que o homem pode fazer de ruim. Oxente, cabra! A conta não termina aqui. Dizia ela para o vento, como se falasse com cada jagunço, cada coronel, cada injustiça que um dia existiu. Maria caminhava devagar, observando o vilarejo que ainda respirava, mas com medo. As casas estavam silenciosas, as portas fechadas, e o povo escondido sentia que aquele não era o fim, mas o começo de algo maior. A lenda que viraria sussurro entre o povo do sertão por gerações. A noite carregava cheiro de mandacaru queimado,
terra seca, pólvora antiga e umidade da caatinga. Maria sentia o peso da maldição nas mãos, mas também na alma. Cada passo dela era reverência ao sofrimento do povo, cada respiração um pacto com o que não se pode ver, mas que todos sentem. A justiça do sertão é braba e ninguém escapa. No horizonte, a lua parecia sangrar ainda mais e algo se mexeu nas sombras. Uma figura surgiu, feita de medo e silêncio, trazendo consigo a lembrança de todos aqueles que foram esquecidos. Maria não hesitou. O punhal brilhou à luz da lua, cortando o ar, cortando o destino, cortando o que restava de tirania naquele chão rachado. Os sobreviventes da velha guarda do coronel, alguns escondidos, outros curiosos, sentiram o poder da mulher que não é só mulher. É tempestade, é fúria, é memória viva. Cada canto do vilarejo parecia respirar com ela, como se a própria terra reconhecesse sua presença. A sombra do passado começou a se dissipar, mas a marca da noiva do inferno ficou gravada em cada pedra, em cada beira de estrada, em cada mandacaru rachado. E então, quando o vento parou e o silêncio cobriu o sertão, Maria do Inferno desapareceu na grota funda, deixando apenas o eco de passos, o brilho da lua e a promessa que ninguém esqueceria jamais. O povo sabia. Ela poderia ir, mas a sombra dela jamais morria. A lenda se tornava viva em cada sussurro, em cada olhar, em cada coração que conhecia a dor e a justiça do sertão. O último pacto da noiva do inferno. Depois que a sombra de Maria do Inferno sumiu na grota funda, o sertão parecia respirar aliviado. Mas quem pensa que acabou tá doido. Homem! A lua cheia refletia nos poços secos e nos barrancos de terra rachada, e no silêncio da noite só se ouvia o farfalhar da caatinga. Mas oxente, minha irmã, a alma dela ainda estava acordada, e o vento carregava o cheiro de mandacaru queimado, pólvora antiga e poeira vermelha, sinal que a história ainda não tinha acabado. Maria sabia que a vingança não era só contra quem fez mal a ela, mas contra toda a injustiça que o sertão engoliu calado. Cada coronel, cada jagunço, cada caba jurado que achava que podia dominar o povo, sentia o arrepio da noiva do inferno passando como sombra entre eles. Os olhos dela brilhavam com fogo e promessa, e a voz, quando vinha, era sussurro e trovão. Quem mexe com o sertão, mexe comigo, e paga caro. Nesse capítulo, o povo do vilarejo começou a perceber que Maria não precisava estar visível para causar medo. Bastava o eco de seus passos, o ranger do punhal no bornal, a lembrança de seu olhar que queimava que nem brasa viva. Era pacto antigo, selado com sangue e reza braba, e quem cruzava seu caminho sentia a fúria do sertão na própria pele. Enquanto isso, as histórias antigas, contadas pelos velhos da vila, começaram a ganhar vida. Diziam que quem ousasse profanar a terra ou zombar da fé dos humildes, encontraria Maria à espreita, feita de vento, sombra e aço de lamparina. A grota funda virou altar de malassombro. Cada pedra, cada raiz, cada mandacaru rachado carregava a memória da noiva do inferno. Oxente, homem, e não pense que ela andava sozinha. Animais do mato, visagens, até o próprio cangaceiro que morreu com promessa não cumprida, seguiam como aliados invisíveis. Era a força do sertão em forma de mulher, punhal na mão, justiça no olhar, fúria na alma. Cada passo que Maria dava fazia o chão tremer, e cada sombra que passava lembrava aos vivos que nem toda morte apaga dívida antiga. E chegou o momento do último pacto. No alto do pé de serra, cercada de mandacaru rachado e pelo vento que parecia sussurrar nomes, Maria ergueu o punhal e fez a promessa final. Não era só vingança, minha irmã, era a justiça do sertão cravada no tempo e no espaço. Cada injustiça, cada grito, cada lágrima seria lembrada até que a terra secasse de vez e o sol rachasse o último quenga de jumento. No fim da noite, com a lua sangrando no céu, Maria desapareceu entre a neblina da caatinga. Mas a lenda, oxente, continuava viva, e o povo do vilarejo sabia. Ninguém, nem mesmo o tempo, apaga a memória da noiva do inferno. O rastro do inferno e a gargalhada do destino. No alto da Serra do Roncador, onde a poeira vermelha voava que nem enxame de abelha brava, Maria do Inferno decidiu dar o último recado. O vento cantava desafinado, a sanfona invisível tocava uma rabeca que mais parecia chorar, e as sombras da caatinga dançavam com as labaredas do céu. Mas oxente, minha irmã, Maria não estava sozinha.
Os espíritos do sertão, os cabras mortos que nunca pagaram suas dívidas e até o cangaceiro que tropeçou numa minhoca, seguiam ela feito coice de burro, inevitáveis. Maria tinha os olhos brilhando que nem fogo de lamparina em noite de lua cheia. Cada passo dela fazia o chão tremer e cada olhar congelava até o cabra mais valente. Mas, vixe Maria, a gente precisa rir um pouco antes que a morte bata na porta. Enquanto rondava os jagunços e coronéis do vilarejo, um deles tropeçou no próprio laço, caiu de bunda no chão e soltou um grito que mais parecia cachorro assanhado. Até Maria teve de conter a risada, um riso que ecoava entre os mandacarus, reverberando pela grota funda. E foi assim que a noiva do inferno armou sua última pegadinha sertaneja. Ela sabia que o medo valia mais que bala, e a reputação valia mais que ouro. Então, começou a espalhar histórias de assombração, mesas que se mexiam sozinhas, espelhos que mostravam um futuro ruim, visagens de coronéis com cara de abacaxi podre. O povo, coitado, corria que só alma penada, tropeçando nas próprias sandálias, sem entender se era truque, maldição ou só a vida brincando de esconde-esconde. Mas Maria tinha um plano. Ela queria mostrar que a fúria do sertão podia ser justa, mesmo quando tinha pitada de humor. Cada inimigo tropeçava, cada caba jurado se confundia, cada jagunço corria feito cabra perdido, e o povo ria e tremia ao mesmo tempo. Era vingança com sabor de rapadura, doce, mas com o peso da reza braba. No auge da noite, Maria se encontrou no alto da serra com os últimos que ousaram desafiar sua lenda. Com punhal em punho e sorriso nos lábios, ela sussurrou: "Oxente, meu irmão, foi bom tentar, mas até a lua sabe que quem mexe com a noiva do inferno leva arruda e bala perdida." E, num piscar de olho, desapareceu entre a neblina, deixando só risadas nervosas, poeira e cheiro de mandacaru queimado. O sertão silenciou, e depois explodiu em murmúrios e gargalhadas. Afinal, até a morte, quando é sertaneja, sabe brincar de fazer drama. O último rastro da noiva do inferno. No alto da Serra do Roncador, o vento uivava que nem lobisomem solto e o céu estava carregado de nuvens negras, prometendo chuva que nunca vinha. Mas Maria do Inferno, aquela mulher macho que nem o diabo ousava encarar, continuava firme. Cada passo dela ecoava na terra rachada e cada respiração parecia abrir uma porta para o mundo dos mortos. Oxente, minha irmã, até os mandacarus pareciam curvar-se quando ela passava, como quem respeita uma força que ninguém entende. Os cabras do vilarejo, que ainda tremiam da última emboscada, cochichavam entre si: "Vixe, Maria tá viva? Não diz que é visagem não." Mas Maria estava mais viva que nunca, com os olhos brilhando feito brasa viva e o coração carregado de fúria e justiça. Ela tinha decidido que ia terminar tudo no seu jeito, misturando medo e riso, sangue e astúcia, porque só assim o sertão lembraria dela para sempre. Num canto da serra, encontrou o velho coronel, aquele que jurara acabar com a lenda da noiva do inferno. Ele tentou reagir, mas tropeçou no próprio orgulho e caiu de bunda na poeira vermelha. Maria, com um sorriso de canto de boca, comentou baixinho: "Oxente, velho coroca, não vê que até o chão tá rindo da sua prepotência?" E num piscar de olho, ela armou o último truque, espalhou visagens pelo vilarejo, sombras que dançavam entre as casas, uivos que vinham do nada, e até a própria lua pareceu piscar de susto. O povo corria, tropeçava, gargalhava e tremia ao mesmo tempo. Era a vingança de Maria do Inferno, servida com gosto de rapadura amarrada na ponta do punhal. Enquanto isso, ela percorria as quebradas, deixando sinais que só os mais atentos percebiam: pétalas de mandacaru queimado, pegadas que desapareciam na poeira e sussurros que pareciam vir do além. A noiva do inferno não queria apenas assustar. Ela queria ensinar que o sertão tem regras próprias, e quem mexe com ele aprende do jeito mais arretado. No clímax da noite, quando o céu se abriu com raios distantes e trovões que pareciam trombetas de justiça, Maria parou no alto da serra. Olhou para o vilarejo, para os que ousaram duvidar dela, e soltou uma risada que misturava medo e divertimento. "É isso aí, cabra da peste. Quem mexe com a noiva do inferno aprende que nem só de bala vive o medo, e nem só de riso se vence o sertão." E, assim como chegou, ela desapareceu na neblina, deixando apenas o eco da fúria sertaneja, poeira vermelha e histórias que seriam contadas por gerações. O vilarejo aprendeu a respeitar, e o sertão guardou a lenda viva.
Maria do Inferno, a noiva que voltou do túmulo, agora eterna, entre risadas e suspiros de medo. A revanche da noiva do inferno. O vento cortava o rosto feito faca, e a lua cheia iluminava a serra do roncador com aquele brilho fantasmagórico que fazia qualquer cabra tremer da sola do pé à ponta do chapéu. Maria do Inferno, a mulher que ninguém no sertão tinha coragem de enfrentar, ainda caminhava pelas quebradas, deixando um rastro que ninguém podia apagar. Oxente, minha irmã, até os passarinhos silenciavam quando ela passava, como quem respeita uma força maior que qualquer bala perdida ou jagunço armado. Naquele dia, os cabras da vila tinham aprontado uma arapuca para acabar com a fama da noiva do inferno. Achavam que iam rir dela, que iam provar que ela era só lenda. Mas Maria, com os olhos brilhando feito brasa viva e o coração cheio de fúria e astúcia, observava tudo de longe. Ela sabia cada passo daquelas cobras de chapéu de couro e cada sussurro das visagens espalhadas pelo sertão. E foi aí que começou a primeira cena de terror. Ela apareceu no meio da estrada de chão, entre duas pedras enormes, e soltou um grito que fez o vento parar e a poeira subir em redemoinho. Os cabras, apavorados, tropeçavam uns nos outros, tentando entender de onde vinha aquela voz que parecia vir do outro mundo. Maria riu baixo, como quem saboreia a própria vingança, e comentou com voz fria: Oxente, não se aveste não, que a noiva do inferno só começou a brincadeira. Então, com passos lentos, ela começou a virar o jogo. Usou a astúcia do sertão, espalhou mandingas falsas, jogou sombra nos cantos certos, e cada passo dela era uma promessa de medo. O povo começou a perceber que nem só de força se mantém a fama no sertão. Tinha que ter cérebro, tinha que ter sangue frio, e Maria tinha de sobra. Num repente, ela pegou os cabras da vila de surpresa, uma emboscada braba. Os que se escondiam atrás das pedras caíram na própria fúria, tropeçando, se machucando, e Maria apenas observava, com aquele sorriso de canto de boca que mais assustava que qualquer bala. Entre um tropeço e outro, ela ainda fez gracejar: Ave Maria, cabra da peste! Não tem jeito, vocês estão mais perdidos que beato em festa de bode. Mas o riso dela escondia a intensidade da vingança. Cada detalhe da noite, cada sombra que se mexia na poeira, cada grito que ecoava na serra, fazia parte do plano de Maria. Ela sabia que aquela não era só uma vingança pessoal, era uma lição para todo o sertão. Mexeu com a noiva do inferno, vai dançar com a própria desgraça. Quando a lua começou a sumir atrás das nuvens, Maria desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando só o eco das visagens e o medo cravado no coração dos que ousaram enfrentá-la. E lá do alto da serra, o vento carregava a última mensagem dela, como se o próprio sertão falasse: Aqui termina a festa de vocês, cabras da peste, mas a lenda continua viva, e quem duvidar, aprende do jeito do inferno. A lua testemunha da vingança. A lua estava alta, cheia e redonda, feito cobre queimado no céu do sertão. O vento soprava seco, levantando poeira vermelha que fazia o olhar arder, e o cheiro de mandacaru rachado misturava-se com suor de gente apavorada. Maria do Inferno, a mulher que ninguém tinha coragem de encarar, caminhava pela estrada de chão com passo firme, deixando cada sombra tremendo atrás dela. Oxente, minha irmã, até as visagens pareciam hesitar diante daquele brilho nos olhos dela, feito brasa viva. Naquele dia, os cabras da vila, ainda ressabiados da última emboscada, resolveram armar uma tocaia maior, pensando que iam pegar Maria desprevenida. Mas a noiva do inferno tinha ouvido falar da festa deles, e com a astúcia do sertão, planejou uma resposta que ia deixar lembrança para a geração inteira. Maria se escondeu entre as pedras da grota funda, observando os cabras tropeçarem na própria afobação. O coração dela batia como rabeca chorando, cada passo ecoava no silêncio da noite. E quando ela resolveu agir, fez do jeito que só ela sabia, misturando violência e esperteza. De repente, com um salto ágil que parecia mais visagem do que corpo humano, ela derrubou um cabra de chapéu de couro, que caiu com a bunda no chão e gritou: Ave Maria! Que diabo de mulher é essa? Maria riu baixinho, um riso que parecia vento soprando nas quebradas. Não se aveste não, cabra da peste, só tô começando. Ela se movimentava feito sombra pelo mato, e cada passo dela parecia espalhar medo, confusão e fúria.
Os cabras tentavam acertar bala, mas a noiva do inferno dançava entre eles, desviando e provocando, como quem brinca com a própria morte. Até as velhas beatas que observavam de longe comentavam: vixe, Maria tá mais danada que bode em festa de Juazeiro. Mas nem só de perigo vivia aquela noite. Maria, entre um susto e outro, deixava umas tiradas que arrancavam risada do próprio destino. Oxente, homem, se vocês tivessem cabeça na caveira, não iam tropeçar tanto. O confronto se arrastou pela estrada de chão até a beira da serra. Maria, com olhar de fogo e punhos firmes, mostrava que a vingança não era só raiva, mas lição de quem sabe que o sertão não perdoa fraqueza. Cada cabra que ousava desafiar a noiva do inferno aprendia da maneira mais braba. Tropeço, poeira e susto até aprender a não mexer com quem não se deve. Quando a lua começou a se esconder atrás de nuvens pesadas, Maria desapareceu novamente, deixando apenas o eco das risadas, o cheiro de mandacaru queimado e o silêncio mortal do sertão. E o vento carregava a última mensagem dela, como se o próprio mato falasse. Aqui termina mais uma noite de susto, mas a lenda continua viva, e quem duvidar, aprende do jeito do inferno. O último fogo do inferno. A noite caiu como manto escuro sobre o sertão, cobrindo a grota funda e a estrada de chão com um silêncio que apertava o peito da gente. A lua, testemunha de tantos horrores, se escondia atrás das nuvens, deixando só um clarão pálido que mal iluminava o mandacaru rachado. O vento soprava seco, arrastando a poeira vermelha e o cheiro de suor de quem ainda respirava naquelas bandas. E ali, no meio do nada, estava Maria do Inferno, a mulher que ninguém tinha coragem de encarar, com o corpo firme, olhos ardendo em chamas, e a respiração pesada como quem carrega o mundo nas costas. Oxente, se a veste não, que essa história vai arrepiar até o último cabelo do cabra. Maria sabia que a vingança tinha hora marcada, e aquela noite seria a última lição para os cabras da vila que ousaram mexer com ela. Mas não era só fúria. Era justiça sertaneja, na ponta do facão, com o coração do povo batendo no mesmo compasso. Do outro lado, os cabras se escondiam entre pedras e arbustos, cochichando medo e xingando baixinho. Alguns tinham tropeçado, outros perdido bala e honra, e todos sabiam que a noiva do inferno era mais que mulher. Era sombra, vento e mal-assombro junto, feita de poeira, sangue e coragem braba. Oxente, homem, cês vão ver agora o diabo dançando no pé do mandacaru. Gritava um velho, tremendo, do outro lado da grota. Maria, sorrindo feito visagem, avançava devagar, como se cada passo fosse martelando medo no peito dos cabras. Ela derrubava primeiro o corajoso, depois o medroso, e em cada movimento uma história se contava. Tiro, facão, risada baixa, susto e poeira. Era dança de cangaceira, brutal e poética ao mesmo tempo. E foi então, quando o confronto parecia que ia acabar, que Maria se lembrou da promessa que fizera na última lua cheia. Ninguém sairia daquela noite sem aprender a respeitar o sertão, a vida e a morte que andava junta. Ela subiu no alto de uma pedra, olhou para a vila iluminada pela brasa do fogo das últimas casas e gritou: "Se a veste não, cabra! Não é brincadeira não. Quem ousa mexer com Maria do Inferno aprende a ver o céu com olhos de coruja." O povo corria que só alma penada, tropeçando na própria afobação, enquanto Maria derrubava os últimos que ainda tentavam encará-la. A poeira subia, a lua espiava e até o vento parecia prender a respiração, como se todo o sertão estivesse assistindo à última dança da noiva do inferno. Entre um golpe e outro, Maria ainda tinha tempo de soltar umas tiradas que arrancavam risadas nervosas. Oxente, meu irmão, se cês fossem mais ligeiro, não tavam tropeçando que nem bode no rastro da seca. E com isso, cada cabra aprendeu a lição. O sangue secou na terra rachada, o último grito ecoou pelas grotas e o sertão voltou ao silêncio mortal, só interrompido pelo canto distante da coruja e pelo vento arrastando folhas secas. Maria desapareceu no horizonte, deixando atrás de si um rastro de medo, respeito e histórias que iam atravessar gerações. No fim da noite, enquanto o povo tentava juntar coragem para respirar de novo, o narrador fechava, com voz firme e pausada, quase sussurrando para quem estivesse ouvindo do outro lado da fogueira. E assim terminou a lenda da noiva do inferno. Meu irmão, se a faca cortou, a fé sustentou, e foi a fúria que marcou a alma do sertão. Aqui se encerra,
Mais uma história braba gravada em nome de Faca, Fé e Fúria. Oxente, minha irmã e meu irmão, chega mais perto e escuta só. Cara de aliviado fogo. Antes de tudo, quero agradecer de coração a cada cabra e mulher que ficou ouvindo a história da Maria do Inferno até o fim. Vocês aguentaram o calor da fogueira, a poeira do sertão subindo no nariz e cada bala perdida que zunia pelo ar. Oxente, foi bonito ver o sertão inteiro batendo dentro da gente aqui na roda. Agora me diz, qual parte da história fez o coração de vocês bater mais forte? Coração partido. Qual personagem vocês acharam mais arretado de todos? A daga. E a coragem da Maria do Inferno. Será que alguém teria coragem de encarar ela de frente, meu irmão? Olhos. Teve algum momento que fez vocês rir ou se assustar de verdade? Cara gritando de medo, cara sorrindo com lágrimas de alegria. Conta aqui nos comentários, que eu quero sentir a emoção de vocês, igual a gente sentiria escutando uma sanfona chorando na grota, com o vento balançando os mandacarus. E fica ligado, porque ainda vem mais história braba de cangaceiro, de sertão, de fé, faca e fúria. Aqui, meu povo, o sertão não dorme e a lenda nunca morre. Cacto Fogo. Então me diga, qual história do sertão vocês querem ouvir na próxima fogueira? Que cabra ou mulher daquelas histórias do mato vocês querem que eu traga para a vida de novo? Lembrem-se, se a faca cortou, a fé sustentou, mas foi a fúria que deixou o coração do sertão pulsando. Caveira Fogo.